Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 45 minutos e vamos falar um pouquinho mais sobre esse final de semana que, olha, não acabou ainda não, viu? Vai ser longo, vai se esticar pelo menos uma semana ou mais, gente. Eu queria ressaltar aqui que o ex-presidente Lula, ele abriu o discurso dele durante as manifestações de 1º de maio com um pedido de desculpas, é isso mesmo. Nós temos aqui até o tweet do ex-presidente falando a respeito disso, que tem a ver com a declaração que ele disse que Bolsonaro não gostava de gente, mas gosta só de policiais. Vamos lá então ao tweet de Lula. Diz o seguinte: eu ontem cometi um erro quando quis dizer que Bolsonaro não gosta de gente, só de polícia. Gostaria de pedir desculpas aos profissionais da segurança. Eu que vivo pedindo que a imprensa admita seus erros contra mim, não poderia deixar de pedir desculpas pelo meu erro. Palavras do ex-presidente Lula. Professor, de verdade esse bilhete? Pois é, aí que está, né? Se é de verdade ou se não é, cabe à consciência de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porque a coragem, é preciso ter coragem, né? Para pedir desculpas, assim como é preciso ter amor para pedir perdão, né? Então, não é tão simples assim, né? A gente precisa aceitar, né, o ato de desculpa, aceitar o ato de perdão, né? Mas precisa, sobretudo, entender e analisar, analisar principalmente, né, de que forma a pessoa que pede perdão, a pessoa que pede desculpas, vem construindo a sua história, vem desvelando as suas vontades, os seus atos éticos e morais perante a sociedade. É isso que vai dar credibilidade ou não àquilo que a pessoa desvela. Ninguém nasce honesto. Se alguém perguntar para mim assim, o Daniel é honesto, eu só vou saber se o Daniel é honesto se realmente ele desvela uma certa honestidade. Isso é uma qualidade de comportamento, né? É adquirido. Não adianta de uma hora para outra você se tornar alguém virtuoso, né? Considerando que toda a sua história foi uma história viciosa. Né? Não estou falando especificamente do Lula, eu estou apenas deixando bem claro aqui exatamente que a gente precisa analisar a origem, a gênese, né, do ato de coragem, a gênese do ato de amor, na medida em que se a gente não conhece o passado, a gente não consegue projetar o futuro, muito menos dar a credibilidade que se faz no presente. Só para a gente deixar bem claro esse pedido de desculpas de Lula, também tem uma questão que precisa ser analisada. Por que Lula, no sábado, no mesmo dia em que ele fez essa declaração, ele tentou corrigir, e não sei se ele acertou ou não, vou pedir aqui a opinião do Daniel. Por que, Daniel? O Lula, antes de pedir publicamente essa desculpa, ele explicou que ele não queria dizer que o Bolsonaro só gosta de polícia, ele queria dizer que Bolsonaro só gosta de milícia. E aí? Muda mesmo assim ou não? Porque milícia é um poder paralelo, os milicianos são compostos aí pelas Forças Armadas, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, por comunidades. Mesmo assim, se ele tivesse usado a palavra correta, e aí, ele teria acertado ou teria errado do mesmo jeito, Daniel? Subiria a fervura totalmente do mesmo jeito, né? Porque ele usando o termo milícia, ele acaba fazendo uma acusação, né, de que o Bolsonaro está envolvido com crime organizado, né? Porque milícia é poder paralelo e é criminoso que faz parte, né? Ali tem assassino, tem pessoas que loteiam ali o Rio de Janeiro inteiro, né? A milícia já chegou num poder assim impensável ali, principalmente no Rio de Janeiro. E ele ter usado esse termo, realmente abriria uma nova frente, como abriu, nova frente de confronto com o presidente. E esse bate-rebate ali não interessa ao Lula, não, né? Ele que, de acordo com as pesquisas, está na frente, né? Tem que tomar uma atitude, isso falando em estratégia eleitoral, né? Um pouco mais isenta, tenta focar no plano de governo que ele teria daqui para frente. Agora, esse embate, principalmente em relação a esses termos mais baixos, mais chulos aí, tentar bater e rebater com o Bolsonaro, ele vai fazer o jogo do Bolsonaro, né? Então, toda vez que o Lula compra essa briga aí diretamente com o presidente, ele sai perdendo. Né? Então, vamos ver quem... Eu não sei exatamente quem é agora o marqueteiro dele, né? O João Santana está com o Ciro. Então, acho que as pessoas têm que sentar e falar assim, olha, você segura a sua língua aí um pouco, né? Até porque o Brasil já está bastante polarizado, né? E você tem muito a perder se ficar comprando essa briga aí.
Tá certo. Bom, gente, também tem declarações aqui do presidente Bolsonaro em relação a essa celeuma aí do Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policiais. Vamos ver então, vamos ouvir o tweet que enquanto uns acham que policial não é gente, que tem que soltar jovens ladrões, traficantes e latrocidas, nós sempre defendemos o cidadão de bem. Boa noite a todos. Dá para soltar aí o áudio? É antigo aí. É que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender. Bom, foi só um trechinho aí do que disse o presidente. Vamos só lembrar aqui que esse posicionamento de Lula é, de fato, atacando o Bolsonaro por conta do perdão a Daniel Silveira, porque Daniel Silveira tem um histórico bastante delicado, professor. Vamos lembrar aqui que ele começou como um cobrador de ônibus, enquanto era cobrador de ônibus, apresentava atestados falsos de doença para conseguir faltar ao trabalho. Depois ele passou no concurso da Polícia Militar, ficou impedido de assumir por 2 anos, porque respondia a processo justamente pela apresentação de atestados falsificados de saúde. Enquanto o policial, depois de 2 anos, conseguiu assumir, praticamente aí foram imputadas mais de 60 prisões para ele, por conta de indisciplina, insubordinação. Perdeu a farda, Daniel chegou a se eleger deputado e novamente Daniel Silveira se envolvendo em confusões, professor. Então, essa é a figura central e é por conta de todo esse histórico de Daniel Silveira que o presidente faz uma grande defesa, concedeu a graça, é que originou então essa narrativa de Lula. E olha só, antes que o senhor possa comentar sobre isso, tem mais aí um áudio do presidente Bolsonaro falando a respeito. Vamos ouvir então. É que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, é processo. Era a complementação, então, da narrativa aí que foi cortada, viu, professor? Mas aí eu coloquei o fato de que o que originou, de fato, esse comentário de Lula por falar que Bolsonaro só gosta de polícia e não de gente, lembrando aí todo o histórico de Daniel Silveira. Pois é, você trouxe um histórico que até eu desconhecia. Confesso que eu não sabia, né, de todo esse comportamento aí por parte do Daniel Silveira, que é importante, sem dúvida, né, nós conhecemos quem é o deputado. Mas, enfim, uma guerra de retórica, né? E o que nós estamos presenciando é algo que é muito comum no jogo de xadrez, né? Você precisa pensar com a cabeça do seu opositor. O que é que ele vai fazer se eu der essa jogada aqui, se eu fizer esta jogada, né? E eles estão trabalhando exatamente nisso, nessa guerra de narrativas. E não vão perder oportunidades daqui para frente, né? Todas as vezes que o Lula acaba dizendo uma bobagem como essa, né, até por ato falho muitas vezes, inclusive eu vi alguns articulistas dizendo o seguinte, foi ato falho dele, ele trocou polícia, ao invés de falar milícia, falou polícia, né, mas não perde, né, o teor, né, da mensagem dentro de um determinado contexto, né. O que prova claramente que ele está absolutamente sendo um tipo de orientação técnica de marketing para que ele possa ter um norte, né, e esse guimão possa ser orientado para que possa, né, chegar até a eleição de 2022, né, o que é um problemaço. Enquanto ele não resolver isso, realmente quem ganha é o presidente Jair Bolsonaro e os demais candidatos que estão aí correndo por fora. É isso. Daniel, fique à vontade. Quer colocar uma finalização ou posso tocar para o próximo assunto? A gente estava falando aqui sobre Daniel Silveira. Isso não, pode tocar, a gente só complementando realmente essa falta de ajuste na narrativa do Lula, dá campo, bastante palanque para o próprio presidente Jair Bolsonaro.
Bom, vamos para outra tensão, então, outra escalada que quando a gente imagina assim, olha, já acabou, Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, enfim, concedem uma trégua, não é nada disso, porque aí vem o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, e mais uma vez dá aquela cutucada no governador. Sabe o que o prefeito falou dessa vez, professor Haroldo, em relação ao governador Mauro Mendes? Que ele fez sim alguma coisa aqui em Cuiabá, a reforma do próprio gabinete. Bom, você vai ver isso porque nós vamos chamar agora um vídeo aqui, vou até agradecer o site Veja Bem Mato Grosso, o jornalista Abdala Zaroro fez o encaminhamento especialmente aqui pra gente, viu? Para a bancada da Notícia de Frente, para você, telespectador. Vamos então ouvir as declarações bombásticas então do prefeito da capital em relação ao governador Mauro Mendes. Olha, eu vejo ele falar isso. De concreto, naquela relação que eles mandaram, eu só vi a reforma do gabinete dele. A única obra que ele fez para Cuiabá, concretamente até agora, foi a reforma do gabinete do governador. Para a cidade, nada. Nada. Ele conseguiu, ele está terminando o mandato de governador, certo? Ele não entregou absolutamente nada para Cuiabá. E eu acho isso um crime, porque ele foi prefeito da cidade. Saiu bem avaliado na época. Ele teve, aliás, o apoio de todos nós naquele momento. E ele não teve, como governador, não teve a mesma sensibilidade, o mesmo respeito por Cuiabá. Ele está conseguindo terminar o mandato e não colocar um parafuso na nossa cidade, do governo do estado, a não ser a reforma do seu gabinete. Eu não quero ser injusto. Ele entregou, certo? Mas até agora só a reforma do gabinete dele foi a única obra que ele fez de concreto para Cuiabá. Estamos aguardando. Pois é. Olha só, gente, vamos lembrar aqui, quando foi que isso começou? É quando o próprio prefeito Emanuel Pinheiro foi acusado durante o aniversário da capital de 303 anos, porque toda a imprensa perguntou aqui para o prefeito, ué, prefeito, como assim? A capital celebra 303 anos, não tem uma única obra aqui da prefeitura para que seja um marco dessa novidade da capital? Aí, o que o prefeito disse? Ele não falou, não, realmente, né, não projetei, errei. Ele disse o seguinte, a culpa é do governador Mauro Mendes, porque ele não colocou um parafuso aqui, não ajudou Cuiabá com nada. Então a culpa não é minha, não, a culpa é do governador Mauro, professor. A verdade é que Cuiabá poderia ter tido, né, por parte do Emanuel Pinheiro, uma gestão infinitamente melhor, se, de certa forma, nós tivéssemos colocado, nós não, o próprio prefeito Emanuel Pinheiro e o Mauro Mendes, tivessem colocado de lado o ódio e a vaidade. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Por uma série de razões, né? Porque é simplesmente inadmissível você ver o governo do estado do Mato Grosso mandar 100 e poucos milhões para Sinop, mandar não sei quantos milhões para outros municípios no estado todo, nada contra mandar recursos para os municípios, eu acho que é importante, né? Proporcionalmente à sua demanda, à sua necessidade em cada município. Mas Cuiabá não ficar com um centavo por conta exatamente de uma rixa entre prefeito e governador? Será que não foi por isso exatamente que nós estamos passando essa situação de buraqueira na cidade toda? Será que se tivesse mais recursos para Cuiabá, nós não teríamos ações mais efetivas, não só nesse sentido, mas em muitas outras carências, né? E mazelas que a sociedade vem vivendo já há alguns anos, porque a prefeitura sozinha realmente fica tudo muito mais difícil. Se existe um culpado nessa história toda, pelo menos essa leitura que eu tenho, não é só, né, o prefeito Emanuel Pinheiro por falta de traquejo político, ele que tem uma habilidade política espetacular, né? Ele pensou mais nele e não pensou mais na sociedade. Porque à medida que ele pensasse mais na sociedade, ele poderia ter um comportamento mais de aproximação com o governador Mauro Mendes. Era ele que tinha que baixar a bola, né? Porque ele precisa mais do governo do estado, mas não o fez. Então isso prejudicou bastante a sua gestão, que não é uma gestão ruim, quero deixar bem claro aqui, não é uma gestão ruim, só que carece de certas coisas que poderiam ter sido muito melhores, né, resolvidas e administradas na medida que o governo do estado pudesse dar um aporte financeiro para o município, e isso não ocorreu. Olha, professor, mas o governador Mauro Mendes contestaria 100% o que o senhor acabou de avaliar, né? Falando que o governo não concedeu um centavo aí para a prefeitura, porque em contrarresposta, o governador relembrou o seguinte, como assim? O governo de Mato Grosso investiu R$1 bilhão aqui na capital, durante a gestão de Mauro Mendes, que ainda permanece. Aí ele relembrou, tem o Hospital Júlio Miller, tem todas as obras que estão sendo refeitas da Copa do Mundo de 2014,
12 ficamos aqui com a trincheira fechada por um prazo de 7 meses. Tem a Avenida Arquimedes Pereira Lima, que ainda segue na fase de reestruturação, refazendo de novo. Tem córregos, tem pontes, tem o Rodoanel, tem o BRT. Então, ou seja, Daniel, não estou falando de obras estruturais, nem vou falar de ações aqui, porque teve ações sociais, teve o centro de triagem, como o senhor lembrou. Então, o governador, Daniel, faz um discurso totalmente contrário. Como assim, Emanuel? Investiu R$1 bilhão em Cuiabá. O papel do governador é esse, né? Já que ele foi provocado, ele tem que mostrar essa lista do que foi investido aqui na cidade. Ele já falou de boca mesmo, né? Acho que é bom deixar bem claro para a sociedade cuiabana de que forma que o governo do estado agiu aqui nesses 4 anos, né? Se ele conseguir cumprir essa promessa de entregar o Júlio Miller, que também é contrapartida, também tem dinheiro federal ali, né? O Júlio Miller e o Hospital Central, principalmente esse hospital que é uma vergonha aqui para a Baixada Cuiabana, para o estado todo, parado desde 1984, né? Exato. O governador cumprindo essa promessa aí, ele vai deixar um legado muito importante para a cidade, né? E para o estado todo. Porque a capital tem que ter uma atenção especial realmente, porque especialmente em relação à saúde. Acaba sendo o referencial aqui para muitos municípios, né? A abertura de hospitais regionais no interior é muito importante para descentralizar esse atendimento. Mas Cuiabá vai seguir sendo a cidade mais demandada mesmo, a referência para muitos tratamentos, muitas pessoas saem do interior para vir para cá. E aqui não tem ainda, né, um hospital estadual, tem a Santa Casa agora que o estado acabou assumindo, mas precisa de um hospital grande de referência, que deve ser o Hospital Central, né? O governador não vai conseguir entregá-lo ainda esse ano, né? A gente aguarda que seja para o ano que vem. A gente precisa entender exatamente, porque é claro, é óbvio que a mão do Estado está presente na capital, sempre esteve, né? O próprio centro de triagem da Arena Pantanal, da Arena Pantanal, né? Foi, sobretudo, uma correção de uma distorção, de uma carência muito grande da própria atenção primária, que é a responsabilidade do município, né? Quantos milhões não foram investidos durante a pandemia e uma ação incisiva e assertiva por parte do governo do estado exatamente nesse ponto. O meu comentário foi em cima da fala do prefeito Emanuel Pinheiro. Se ele está falando a verdade ou não, eu não entrei nessa seara de julgamento, né? Eu só estou deixando claro exatamente que a falta de traquejo político por parte do Emanuel Pinheiro trouxe uma situação, né, ruim para a sociedade, que poderia ter, de certa forma, receber mais recursos. Mas em momento algum eu neguei que o governo do estado não fez investimentos importantes para o município. Tanto é que a Arena Pantanal, o centro de triagem, a própria Santa Casa, que foi um resgate absoluto, né, de um trabalho brilhante do Gilberto Figueiredo, né? E é claro disso, né? Exemplo claro disso. Bom, e também tem uma obra importantíssima, porque existe aquela construção da ponte que liga a região sul do Cospó, Parque Atalaia, até a Várzea Grande, uma obra importantíssima que deveria já existir há muitos anos, está sendo tocada também pelo governo de Mato Grosso. Mas, enquanto isso, aí o prefeito da capital fecha os olhos para todas as obras realizadas aqui por parte do governo de Mato Grosso e faz ainda um pedido para o governador. Você vai ouvir agora que pedido é esse. Com relação aos buracos, que ele falou que o senhor deveria se preocupar em tapar os buracos. Mas eu disse, isso ele tem razão. Isso eu acho que ele tem razão. Queria pedir o apoio dele, né? Se ele pudesse arrumar um pouco mais de recurso, aí eu tapo os buracos mais rápido, já que ele não fez nada por Cuiabá até agora. Como governador, ele não colocou um tijolo em nada na capital, ele podia me ajudar, entendeu? Ele fazer uma parceria com o Cuiabá e ajudar a tapar aí os buracos, que aí com certeza eu já vou tapar sem ele. Os buracos, nós já vamos melhorar, já estamos asfaltando, pavimentando, tapando buraco, fazendo recapeamento, nós vamos fazer, sem ele nós vamos resolver. Agora, se ele pudesse ajudar, arrumou 100 milhões para Sinop, 0 para Cuiabá. Arrumou 60 milhões para Sorriso, 0 para Cuiabá. Arrumou 10 milhões para municípios pequenos lá, Glória do Oeste, na terra do Borgato, que tem 3 mil habitantes, 0 para Cuiabá. O senhor tá de olho, hein? E 0 para Cuiabá, quer dizer, então não tem compromisso com a cidade, mas com o Mauro ou sem Mauro, Cuiabá não vai parar. Bom, gente, então o prefeito culpando também o governador sobre os buracos da capital. E mais uma vez aqui eu vou trazer para vocês a manchete do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado do Mato Grosso, falando exatamente sobre isso, viu? Sem fiscalização e punições, Cuiabá vem sendo destruída. Como assim?
Alto lá, prefeito, os buracos da capital, de fato, são de responsabilidade do governo de Mato Grosso. São narrativas do prefeito, ô Daniel, nesta última semana, com ataque. Lembrando que já é o tom das eleições 2022, mas induz a verdade aqui, os moradores da capital, ou não é bem assim também, prefeito? Há um exagero? Essa rixa política está impedindo que dos dois lados haja reconhecimento, né? Olha, realmente foi feito isso, foi feito aquilo. Dos dois lados, principalmente agora do lado do prefeito em relação ao governador, né? Ele acaba pintando uma realidade que não existe, né? Justamente porque tem essa briga política. Eu estou lembrando aqui também do VLT. Na minha opinião, também o prefeito está desse lado apenas porque é o oposto, ao lado do BRT, né? Ele, tudo bem, enquanto deputado, ele foi presidente da comissão lá de implantação do VLT, né? Mas depois que principalmente o governador escolheu esse modal, o BRT, aí sim a briga ficou muito mais acirrada, né? Em relação ao VLT. E eu acho que essa postura do prefeito vai continuar assim, né? De enfrentamento, né? De tentar questionar. Quando alguém permanece muito tempo no poder, né? Isso não sou eu que estou dizendo. Um grande filósofo, Platão, dizia o seguinte: todo aquele que permanece muito tempo no poder, né? Ele é iludido, ele sofre da ilusão, né? Por conta do poder em si e da vaidade, de que ele é muito maior do que aquilo que ele governa. Ou seja, tentando traduzir aqui em miúdos, né? Em determinados momentos, a vaidade é tanta, né? Que o próprio Emanuel Pinheiro de um lado e o governador Mauro Mendes do outro, Emanuel acha que é maior que Cuiabá. E Mauro Mendes acha que é maior que o estado de Mato Grosso. São figuras infinitamente menores, né? E acabam tecendo críticas um com os outros, né? Porque é uma guerra mesmo psicológica e de retórica. Os dois não se dão e não vão se dar nunca. É um debate que ambos precisam. Se nós puxarmos isso para a esfera federal, é a mesma coisa, Bolsonaro e Lula. Um dá justificativa e dá significado ao outro. Você está me entendendo? Qual o discurso de Emanuel Pinheiro em meio a uma campanha política se não existisse a figura de Mauro Mendes? Zero. Qual o discurso do Lula se não existisse o Bolsonaro? Zero. Qual o discurso do Bolsonaro se não existisse o Lula? Zero. Você está entendendo? Eles precisam um do outro para criar significados e fazer com que a própria população seja a massa de manobra de escolha exatamente de um para o outro. Por isso que se chama polarização, né? Então, esse é o grande problema do país. Está entendendo? Quando você tem, né, se você olhar para a história, quando você tem exatamente, né, estadistas, você vai ver que o comportamento de um estadista, ele é radicalmente contrário a qualquer comportamento desses que nós tecemos comentados aqui. Contrário, Daniel, se você pegar na história, você vai ver. Primeiro que vaidade zero, né? Em meio à pandemia, por exemplo, ele não faz nem discurso, ele vai no hospital. Ele vai lá no hospital para ver se realmente as pessoas estão sendo bem cuidadas no hospital. Ele vai no problema, sabe por quê? Porque ele sente, ele tem uma alma comunitária. Ele sente na alma dele a dor da sociedade. É isso que importa para ele, tá entendendo? E não necessariamente eu vou ganhar isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Essa ponte é minha, essa ponte não é sua. Essa ponte é recurso da prefeitura. Não, essa ponte é do governo. Você está entendendo? Que vantagem eu vou levar? Que vantagem eu vou levar? Sim. Entendeu? Ah, esse é meu amigo empreiteiro, não dá para esse, dá para aquele. Você está entendendo? A pobreza e a pequenez de governos em nosso país. O interesse público fica O interesse público fica, abandonado. Exatamente. Entendeu? Terrível. A guerra de narrativas acaba prevalecendo. Gente, olha só, o tempo avançou aqui, são 7h08. Vamos para o intervalo, mas voltamos já, eu espero por você. Enquanto isso, temos imagens do trânsito, céu azul belíssimo e com destaque na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Voltamos em instantes.